Boa noite, Brasil. Boa noite, turma boa. Hoje eu não consigo fazer aquele boa noite tão feliz de encontrá-los todas as terças-feiras. Hoje é a nossa última live do ano de 2021, ano que não foi fácil, não foi fácil para ninguém. Nós tivemos o auge da pandemia, não é uma coisa que matou centenas de milhares de brasileiros, amigos íntimos, parentes, irmãos, enfim, pessoas do Brasil inteiro. E eu começo essa live lembrando disso, porque nós vamos fazer um balanço do ano de 2021, um desses anos que é para a gente deixar na memória para não repetir os erros tão trágicos. É bom sempre lembrar que a pandemia foi uma tragédia que abalou a humanidade inteira. Mas se no Brasil tivessem morrido apenas a média, eu falo apenas para estabelecer a diferença grave que foi o caráter irresponsável e anticientífico dos governantes brasileiros, pois bem, se tivesse morrido no Brasil a média do que morreu no mundo, nós teríamos poupado mais de 480 mil vidas de seres humanos amados nossos, parentes nossos, amigos nossos. A diferença entre o que explodiu acima da média para o Brasil, não duvidem, foi o caráter negacionista, não é, do governo brasileiro, a incapacidade de produzir vacina na hora própria, a incapacidade de coordenar esforços, de se reunir todo mundo. E aí está a tragédia de um ano que está se acabando. Mas não foi somente um ano só de pandemia, foi um ano também de muitas ameaças, graves ameaças à democracia brasileira, ao Estado de Direito democrático. Nós tivemos aí momentos extremamente nervosos durante o ano de 2021, não é, em que tivemos ali suspense grave se o presidente ia finalmente consumar as muitas ameaças que fez, não é, de atentar contra as instituições, de atentar contra as liberdades, de atentar contra a própria democracia brasileira. Um ano de economia muito desagradavelmente estagnada, apesar dos valores nominais. O que nós vimos foi o desemprego em massa, a informalidade, o subemprego se transformando na vida dura e difícil da esmagadora maioria do povo trabalhador brasileiro, miséria, fome, não é? Enfim. Eu espero muito que a gente possa chegar para 2022 com outras expectativas, mas eu quero hoje, fazendo essa última live do ano, né, fazer um balanço e uma perspectiva para 2022. Vai ser um programa com gente de altíssima linhagem. Eu quero agradecer de logo a terem aceito o meu convite sobre esse ponto de vista do Estado de Direito Democrático, da qualidade do Estado de Direito Democrático, das violências institucionais que o país tem aprofundado e tem acontecido com o nosso povo mais simples diariamente, mas com todo mundo. Ninguém mais está imune nesses tempos de barbárie bolsonarista. Eu chamo para conversar conosco dois grandes advogados, dois extraordinários homens do direito. Um foi do Conselho Nacional, não é, do Ministério Público, o professor Luiz Moreira, e o outro é talvez o advogado mais querido, para não dizer, porque é também um dos advogados mais respeitados, criminalista, Antônio Carlos de Almeida, o Cacai. Não é? Os dois aceitaram participar dessa discussão. Nós vamos examinar a qualidade do Estado de Direito Democrático brasileiro e as perspectivas de futuro. E trouxe também um amigo, um irmão, que é um economista, empresário, escritor, Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é a garantia de um debate de alto nível, porque o Eduardo ele faz uma passagem na sua vida pessoal absolutamente extraordinária. Um homem que foi banqueiro e que hoje faz um esforço imenso para acordar a opinião pública brasileira para a tragédia que é um país que desaprendeu a respeitar o trabalho, desaprendeu a respeitar a vida, desaprendeu a respeitar a maioria da população pobre de classe média para se cevar na especulação financeira. Enfim, vai ser uma live bastante interessante, eu não tenho a menor dúvida, e o meu estado de espírito é por conta do que aconteceu na quarta-feira, mas já a gente volta a falar. Antes de eu prosseguir, deixa eu cumprimentar a minha companheira de todas as horas, passou comigo mais esse perrengue, não merecia, Gisele Bezerra, amo você. Amo você. Então, boa noite, Ciro. Boa noite, pessoal. Como ele já falou, essa vai ser a última live do ano. Nós vamos dar uma pausinha também na primeira semana de janeiro de 2022. Mas dia 11 nós estamos de volta com muitas novidades, né, Ciro?
Bom, mas... Você já falou dos convidados, então eu vou falar o seguinte. Vocês sabem que... acho que você já imagina que o Ciro vai falar sobre essa violência que nós sofremos semana passada, né? Então, vai ser o tema do dia. Roda a vinheta, diretor. Bom, quem tem pudor se constrange, quem tem pudor se envergonha muito. Mas eu tenho deveres com o povo brasileiro, deveres comigo mesmo, com a minha família, com meus filhos, né, com os meus netos e com a minha mulher e especialmente com você, povo brasileiro, que me dá o seu respeito e o seu carinho. Na última quarta-feira, todo mundo sabe, a nossa casa foi invadida por uma ação autorizada por um juiz notório aqui do Ceará, numa ação de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. Os agentes foram muito educados, eu diria mesmo que foram até constrangidos por cumprir aquela missão absolutamente arbitrária e absurda. Tanto que alguns deles ali me pediram desculpas quando saíram levando 2 computadores, um laptop e meu celular. Vasculharam tudo e, como óbvio, não acharam absolutamente nada, não é, que pudesse nem remotamente me envolver em qualquer tipo de malfeito, de corrupção, de propina ou o que quer que seja. Bom, até este momento, até essa violência que eu nunca, em 40 anos de vida pública, jamais passei qualquer coisa parecida, eu achava que a gente vivia num país democrático. Mesmo que essa democracia tivesse muitos defeitos, e tem defeitos gravíssimos, e eu nunca deixei de defender a democracia para todo mundo. Mas hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial, que se oculta sob a falsa capa da legalidade. Todo esse circo armado, com base na suspeita, todo esse circo foi armado com base na suspeita de que eu e o meu irmão, ex-governador do Ceará, Cid Gomes, que foi governador ali até o ano de 2014. Bom, o fato é o seguinte, vamos lá. O circo foi armado, e eu vou botar aqui na tela, com a ajuda aí do pessoal que me apoia aqui, alguns documentos que vão provar isso. Eu só preciso, me desculpem, eu já me esclareci, falei para todo mundo, quero agradecer muito à imprensa que me deu, no mesmo dia, a oportunidade de falar, de me explicar, mas enquanto eu me explicar para todo mundo, uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, eu não vou me sentir em paz, não vou me sentir bem, porque eu acredito que homens públicos não podem dar mau exemplo. E se eu vivo denunciando o mal feito dos outros, é minha obrigação, por mais que eu esteja indignado, por mais que eu considere uma aberração inominável aquilo que foi praticado contra mim, contra a minha família, eu ainda assim quero humildemente explicar para todos os brasileiros, e cada um e cada uma, que eu sou limpo, que eu não fiz nada errado, que eu não tenho nenhuma coisa de que me envergonhar olhando o meu passado de 40 anos de vida pública. Felizmente, muita gente fez esse reconhecimento agora. Mas deixa eu explicar de novo para vocês e pedir especialmente à turma boa que me ajudem a explicar, porque dizia o Santo Tomás de Aquino que uma calúnia, uma mentira criminosa que se comete contra uma pessoa é como um travesseiro de plumas que se joga ao vento da encruzilhada. Nunca mais você vai conseguir catar as coisas todas. E esse é o efeito devastador para um espírito como o meu, embora eu não vá permitir me abater. Mas quero deixar todo mundo perceber o que é que eu estou sentindo. Vamos aos fatos. A busca e apreensão é uma medida cautelar, ou seja, a lei prevê que a polícia, quando está ali examinando, investigando um fato criminoso qualquer, ela pode pedir ao juiz que faça uma cautelar, ou seja, uma busca e apreensão para tomar posse de provas que possam ser destruídas ao longo do calor de uma investigação que está acontecendo. Aqui está a primeira e gravíssima e insuperável aberração dessa arbitrariedade inominável. Os fatos que eles alegam que eu estaria participando, envolvendo em propina, eu e meu irmão, teriam acontecido, e é grosseira mentira, como eu vou provar para todo mundo, no longínquo ano de 2010. Nós estamos no ano de 2021. Aí está uma cópia do mandato de busca e apreensão arbitrariamente expedido por um juiz aqui do Ceará, bastante notório por decisões absolutamente controversas. Mas isso eu vou buscar na justiça. Então veja, em 2010, o Estado do Ceará fez uma licitação para escolher a empresa que ia construir o Castelão, reformar o estádio Castelão. 11 anos atrás.
E diz a delação premiada, que deu base a tudo isso, foi nessa licitação que eu e Cid Gomes, meu irmão, teríamos feito algum pedido de vantagem devida ou de propina para as coisas. E aí deu-se, então, a busca e apreensão, 11 anos depois, que só pegou 2 computadores, o meu tablet e um celular. Vocês imaginam o tamanho da arbitrariedade ou o ridículo, se não fosse trágico para a minha biografia, para a honradez dos meus filhos, do meu nome, que eu faço por onde merecer? 11 anos depois, eles acham que vão encontrar num celular e num computador, que é de outra base tecnológica, de outra geração, qualquer elemento mais remoto de uma coisa que nunca aconteceu. Bom, isso aí já provado, ficaria provada a aberração inusitada que aconteceu, esta violência comigo. Porém, a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, diz o ditado, ela também tem que parecer ser. Por isso, eu avanço no assunto que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu avanço para esclarecer a todo mundo, porque depois que eu vi a aberração, eu fui procurar saber. Os meus advogados me ajudaram, muita gente trouxe informações para mim. Pois bem, a licitação do Estádio Castelão foi do tipo menor preço. Por favor, irmão brasileiro, irmã brasileira, pouco importa se você gosta de mim ou não. É simplesmente o respeito que alguém deve merecer se estiver feito aquilo que ele sempre fez, se comportar dentro da lei, dentro da regra, com decência, como eu procuro me comportar. Pois bem, o tipo de licitação foi pelo menor preço. Então não tem muito erro. A licitação escolheu qual empresa? Aquela que botou o menor preço. Os documentos estão todos aí disponíveis no Google, quem quiser procurar, e alguns deles nós vamos trazer aqui ainda hoje. Sabe qual foi o menor preço? 100 milhões de reais a menos do que o segundo colocado e do que o valor do edital. 100 milhões de reais. E sabe por que essa empresa foi escolhida? Porque botou o menor preço, 100 milhões de reais, e as outras que perderam foram para a Justiça. Pois bem, a Justiça garantiu que, pela escolha do menor preço, essa firma que ganhou estivesse com o contrato. Portanto, não houve nenhum tipo de preferência, nenhum tipo de tráfico de influência a ensejar qualquer tipo de pedido de vantagem ou de propina, porque o Estado do Ceará economizou 100 milhões de reais. Isso é muito, é pouco ou é mais ou menos? De novo, graças a Deus, e pelo padrão de decência do meu irmão, e eu estou explicando aqui, apesar de não ter nada a ver com isso, eu sou irmão dele, e sei que eu boto a mão no fogo por ele, mas graças ao padrão dele, o Estádio do Castelão em Fortaleza, pesquise meu irmão no Google, foi o que saiu pelo menor preço de todos os estádios brasileiros. O custo por assento do Castelão foi o mais barato de todos os estádios brasileiros, e comparado com os preços internacionais de todas as Copas do Mundo que aconteceram de 2002 até hoje, o Estado do Ceará foi o que conseguiu o menor preço por estádio. Portanto, a licitação foi vencida pelo menor preço, o menor preço foi 100 milhões de reais abaixo do segundo lugar e o custo do Castelão foi o mais barato de todos os estados brasileiros e do mundo no mesmo período. Mas alegam, houve atraso nos pagamentos, e esses atrasos dos pagamentos seriam manipulados para que alguém pedisse propina para fazer os pagamentos. Aqui está outra grosseira mentira que os meus advogados trazem os documentos para demonstrar. Preste bem atenção. Todos os pagamentos do Estado do Castelão foram feitos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ou seja, todos os pagamentos foram feitos não pelo governo do Ceará, mas pelo BNDES. E aí está na tela de todos o acórdão do Tribunal de Contas da União, em que diz clara e conclusivamente que não houve nenhum atraso a ensejar qualquer tipo de constrangimento para o construtor e que todos os pagamentos foram rigorosamente em dia e todos os prazos rigorosamente cumpridos. Tribunal de Contas da União, tudo isso está vindo depois. Pois bem, então alguém vai perguntar, mas como é que pode? Tiraram isso do nada? Não é? No Brasil, que todo político está sob suspeita, tiraram isso de nada? Não, não tiraram de nada. Tiraram de 2 delações premiadas. É preciso que eu também esclareça, pedindo um pouquinho a paciência de vocês, eu estou em defesa do meu nome, da honradez da minha família e da dignidade com que eu procuro me comportar a vida inteira, senão eu não mereço o respeito e a confiança do povo brasileiro, muito menos para ser o seu eventual presidente da República, se for essa vontade de Deus e da vontade soberana do povo brasileiro. Pois bem, 2 delações premiadas, que foram feitas em 2014. Ou seja, em 2014, não, primeira delação premiada, 2017, ou seja, depois da licitação em 2010,
Em 2017, 2 delações premiadas. Então vamos lá, deve ser a delação premiada que não deve valer nada se não vier acompanhada de provas, mas vamos mergulhar nela. Meus advogados me trouxeram o documento. Pasme, meu irmão. Veja se justifica ou não a minha indignação com isso que sofreu. O primeiro delator diz simplesmente em relação a mim que nunca me encontrou. A suspeição é de que eu teria tratado de vantagem devida e de propina. O delator que deu causa a tudo isso diz que nunca me encontrou, o primeiro delator. E o segundo delator diz que me encontrou preocupado com o bom andamento da licitação e que eu, escute o que eu vou lhe dizer, é a única hora que o meu nome é citado. O delator, o segundo, diz que me encontrou e perguntou, preocupado, qual seria a forma que ia acontecer a licitação. E eu disse para ele, no Ceará, teria dito, diz ele, porque nem sequer reconheço essa conversa. Mas se tivesse essa conversa, é lisonjeira para mim. Teria dito eu para ele, não se preocupe que no Ceará ganha concorrência quem coloca o menor preço. Você acredita nisso? Um delator diz que nunca me encontrou. E o outro delator diz que me encontrou preocupado com a sorte da licitação. E eu teria dito para ele, não se preocupe que no Ceará ganha a concorrência quem coloca o menor preço. Tudo isso foi examinado pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal, nesta aberração, opinou contra. Olha o que eu estou lhe dizendo, o Ministério Público e opinou contra com base nesse argumento. Diz o Ministério Público que não tem nenhum cabimento, 11 anos depois, você fazer uma busca e apreensão. E ele cita, para constranger a família, para constranger o bom nome, para constranger filhos menores, não é? E ainda assim, o delegado bolsonarista boçal vai pagar por isso caro. Eu espero que a justiça ainda exista no Brasil. Vou buscar meus direitos, vou buscar a responsabilização de todo mundo. Esse delegado me coloca numa lista inacreditável, na lista de agentes públicos que seriam responsáveis por isso. Olha aqui, pesquisa no Google. No ano de 2010, eu não ocupava nenhum cargo, nem no governo do Ceará e nem no cargo nenhum cargo público. Como é que um delegado tem a irresponsabilidade, a não ser a serviço do bolsonarismo fascista e boçal, de me listar como agente público se eu não ocupava nenhum cargo? Mas quer saber mais do absurdo? O meu crime teria sido influir agentes públicos para que eles, ao criar dificuldades, facilitassem a propina. Pois acredite, nenhum agente público da lista das autoridades responsáveis, porque são honrados, como eu já demonstrei, foi sequer citado, intimado, buscado, procurado ou muito menos constrangido com a busca e apreensão. Isso mesmo. Então, se eu eventualmente tivesse praticado o que eles falaram, eu teria praticado em cima das pessoas que assinaram as coisas, que atenderam isso, que pagaram, ou que deixaram de pagar, ou que resolveram, ou que escolheram a empresa, ou que deixaram de escolher a empresa. Pois bem, nenhuma dessas autoridades está sequer mencionada, foi intimada ou muito menos sofreu a aberração de uma busca e apreensão. Olha, gente querida, eu precisava fazer esse desabafo, senão eu não consigo botar a cara na rua, sabe? A psicologia de uma pessoa como eu é de só sair de casa quando tudo estiver esclarecido. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho obrigações com o povo brasileiro e sei, Deus tem me ajudado muito nessa hora difícil, eu sei que o que eles querem é isso. É me arrastar para a vala comum da bandidagem que apodreceu na corrupção generalizada a vida pública brasileira. E eu sou limpo, eu sou honrado, eu nunca pratiquei qualquer tipo de ato ilícito ou recebi propina ou pedi vantagem devida de quem quer que seja. Não faz nenhum sentido isso, e se a intenção é me calar ou me prejudicar politicamente, Deus é maior e o povo brasileiro vai ver quem tinha razão.